A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, e em nossas almas acendei o amor de Jesus, o amor de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar alguns instantes para refletir sobre a liturgia de hoje. De manhã, já fizemos a procissão de Ramos. O domingo de hoje, tradicionalmente conhecido como Domingo de Ramos. É aquele que abre a Semana Santa. Iniciamos hoje, então, a Semana Santa. E a leitura de agora que fizemos, a leitura da paixão do Evangelho, também nos explica o mistério da liturgia de hoje, com toda a alegria que o povo recebe Jesus e ao mesmo tempo, como é a liturgia da paixão, lemos esta memória da paixão, do sacrifício do Senhor. O que podemos meditar sobre isso, especialmente para o dia de hoje? Quando estávamos na procissão de manhã, percebíamos a alegria de todos. Assim vivíamos aquela alegria daquele povo. E agora, escutando este Evangelho, entristecemos-nos, porque percebemos que odiaram ao Senhor e o condenaram. E o mais estranho de tudo, que aquela mesma gente que havia recebido Jesus com toda a glória, com toda a festa, agora estão gritando: crucifica-o. Percebemos como a manipulação dos corações é algo tão fácil e simples. Aquele mesma gente que recebeu Jesus com festa, agora quer a sua morte. O recebeu como um rei, agora querem o seu fim. Assim vemos também a confusão que existe no coração humano. E de fato, isso temos sempre um pouquinho. Porque há momentos que nós estamos com tanta alegria na presença de nosso Senhor, especialmente ao recebê-lo. E há momentos em que as tentações e a concupiscência se torna tão expressiva na nossa existência que muitas vezes podemos rejeitá-lo. E queremos destruí-lo também nos nossos corações. Outra coisa que podemos meditar profundamente são a figura dos sacerdotes, dos escribas, dos doutores da lei. Os sacerdotes nos assustam, especialmente os sumos sacerdotes. Esses homens eram homens consagrados ao Senhor e o serviam no sacrifício do templo, no sacrifício do Antigo Testamento. Eram sacerdotes do Antigo Testamento, no entanto, eram homens consagrados. Os escribas, os fariseus, todos eles eram homens que esperavam o Messias chegar. Mas de repente, o Messias estava diante deles. Ao Senhor a que serviam, aqueles a quem eles ofereciam o sacrifício, estava diante deles. Mas a reação foi estranha, porque eles cuspiram no rosto de nosso Senhor. Eles cuspiram no rosto daquele a quem eles diziam ou pensavam que estavam a serviço. É estranho perceber a grande soberba destes homens. E são estes homens que fizeram o juízo e condenaram o Senhor. E esses mesmos homens que confundiram mais tarde a cabeça da população. Aquela população que havia recebido Jesus com tanta festa. Esses homens tinham este profundo ódio no coração.
E de fato Jesus mostrava com os seus milagres que ele não era qualquer um. Era difícil para os hebreus, inclusive para os discípulos de Jesus, compreenderem que estavam diante do próprio Criador, do Verbo que havia se feito homem e estava diante deles. Por isso, todas as vezes que Jesus falava, sou o Filho de Deus, eles sentiam um profundo ódio. Estavam completamente cegos na sua soberba. Outra figura também que podemos prestar atenção é em Judas. Judas, um dos discípulos de Nosso Senhor. Judas foi escolhido por Jesus a dedo para também fazer parte do colégio dos apóstolos, para também fazer parte da coluna da igreja. Mas rejeita Nosso Senhor por 30 moedas. É estranho que um homem que foi escolhido por Jesus, ao próprio dedo, chamou, vem e segue-me, e de repente, agora, nesse momento tão importante, o rejeita, o trai de forma horrorosa. E para coroar a sua traição, ele se aproxima com um grupo de soldados e dá um beijo no rosto do Senhor. E Jesus até se assusta. Com um beijo traz o seu Senhor, o seu Salvador, o seu Mestre. E assim acontece. Outra figura também que podemos meditar profundamente, mas um pouco diferente da de Judas. Para completar também Judas, quando percebe o erro que havia feito, fica amargurado com tudo isso, joga as moedas, as 30 moedas, que é mais ou menos equivalente a um salário mínimo, joga aquelas moedas e depois vai se enforcar. Estranho o fim desse que devia ser também uma das colunas da igreja. E São Pedro, agora pensemos em São Pedro. São Pedro, o primeiro Papa, aquele que Nosso Senhor deu a grande autoridade da igreja. E de repente, agora no momento em que Jesus mais precisa, esse homem o nega. E assim como Jesus havia profetizado 3 vezes, a primeira vez, não, eu não o conheço. Não, eu não conheço esse homem, nunca ouvi falar dele. E na terceira vez, a mesma situação, ele rejeita. Mas de repente o galo canta, como já era de madrugada, mas ele tem uma reação completamente diferente. Ele chora, ele se arrepende. E mais tarde vai estar com Nosso Senhor novamente. E Nosso Senhor praticamente continua renovando a sua vocação dia a dia. Também temos um pouco de São Pedro. Porque muitas vezes caímos na tentação de rejeitá-lo. Mas nós temos a graça de chegar ao arrependimento, de chorar nossos pecados. Chorando nossos pecados, usando a gloriosa misericórdia do Senhor no sacramento da confissão, renovamos a nossa vocação quando choramos. E assim estes homens mostram um pouco de tudo. Mostra a soberba de muitos que o rejeitam Nosso Senhor, que querem fora da sociedade e alguns mais estranhamente fora da igreja. E de repente temos os grandes traidores, os traidores que terminam a sua vida de forma horrível. E temos também os São Pedros, aqueles que muitas vezes, diante da fraqueza e do medo, fogem e negam o Senhor, mas choram de arrependimento. Durante esta semana, vamos viver esses grandes momentos da paixão de Nosso Senhor. Pensamos a Nossa Senhora, que é a nossa mãe, Nossa Senhora das Dores. Na cruz, o Senhor a ofereceu como nossa mãe. Que ela nos ajude a seguir os passos do sacrifício do Senhor. E agora na liturgia, que ela nos acompanhe para poder oferecer este mesmo sacrifício.
que ela nos ajude a conhecer cada vez mais nosso Senhor e viver tal como ela viveu esses grandes mistérios da nossa salvação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.